Oi, meus amigos aqui do canal Leitura Católica. Começando um livro aqui para vocês, compartilhando a leitura, que é muito importante para nós, para nosso crescimento aqui, né, nesse canal, como que é a Leitura Católica, para o nosso crescimento espiritual, né, para a nossa caminhada aí na vida dos santos. Aqui esse livro particularmente está falando de Jesus de Nazaré, né? É o livro contado pelo Bento XVI. Ele que é o escritor, né, desse livro maravilhoso, que é Jesus de Nazaré, da infância à ressurreição. Então agora eu vou começar a compartilhar essa leitura com você, meus amigos, aqui do Instagram, e tem o canal no YouTube e o link está aí na bio do Instagram. Vamos lá, a leitura. Já vou direto, não vou ler o prefácio, nada disso não. Eu já vou ler direto nos capítulos. Aqui está a explicação do livro, né, o sumário. Aqui está os capítulos. Aqui está volume 1. Aqui é o prefácio, também não vou ler. Vou começar logo no capítulo, tá bom? Capítulo 1. De onde és tu? João 19, versículo 9. A pergunta sobre a origem de Jesus como questão acerca de seu ser e da sua missão. No decurso do interrogatório de Jesus, de improviso, Pilatos põe ao acusado esta pergunta: de onde és tu? Os acusadores dramatizaram o seu clamor pela condenação à morte de Jesus, declarando que ele se teria feito filho de Deus, delito este para qual a lei previa a pena de morte. O juiz romano racionalista, que antes manifestara o seu ceticismo diante da questão a respeito da verdade, poderia avaliar como ridícula essa pretensão do acusado, mas não. Ficou assustado. Anteriormente, o acusado declarara que era um rei, mas especificando que seu reino não era deste mundo. Jó 18, versículo 36. Poderia avaliar como ridícula esta pretensão. Deste mundo. Jó 18, versículo 36. Depois aludira a um misterioso de onde e para que, ao dizer: para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Para o juiz romano, tudo aquilo deveria parecer um desvario, e todavia não conseguia subtrair-se à misteriosa impressão deixada por aquele homem, diferente dos outros que ele conhecia e que lutava contra a dominação romana e pela restauração do reino de Israel. O juiz romano interroga sobre a origem de Jesus, para compreender quem era ele verdadeiramente e o que queria. A pergunta sobre de onde é Jesus, como questão sobre a sua origem íntima e, consequentemente, sua verdadeira natureza, surge também em outros pontos decisivos do Evangelho de São João e é importante também nos evangelhos sinóticos. Tanto em João como nos sinóticos, a questão aparece envolvida em um estranho paradoxo. Por um lado, contra Jesus e a sua alegada missão, esta afirmação precisa de que dispõe sobre a sua origem. Não vem de modo algum do céu, do Pai de lá de cima, como ele sustenta. João 8, versículo 23. Não, porventura não é ele, cujo pai e a mãe conhecemos,
como diz agora, eu desci do céu. João 6, versículo 42. Os sinóticos narram uma discussão muito semelhante na sinagoga de Nazaré, a terra de Jesus. Ele interpretara as palavras da Sagrada Escritura, não na forma habitual, mas como uma autoridade que ultrapassa os limites de toda interpretação. Tinhas referido a si mesmo a sua missão. Compreensivelmente, os ouvintes ficam alvoroçados com essa relação com a Escritura, com a pretensão de ser ele próprio ponto intrínseco de referência e a chave de interpretação das palavras sagradas. E o alvoroço transforma-se em protesto. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? Isso parecia-lhes escandaloso. De fato, ele sabe muito bem quem é Jesus e de onde vem. É um entre outros, é um como nós. A sua pretensão não pode ser senão presunção. A isso vem juntar-se o fato de que Nazaré não era um lugar indicado para a realização de tal promessa. João conta que Felipe disse a Natanael: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. A resposta de Natanael é bem conhecida. De Nazaré pode vir algo de bom. A vida normal de Jesus, o operário provinciano, não parece esconder qualquer mistério. A sua proveniência revela como igual a todos os outros. Mas contra a autoridade de Jesus há também o argumento oposto, referido concretamente na discussão em torno da cura do cego de nascença, que adquiriu a vista. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse Jesus não sabemos de onde é. Algo de muito semelhante disseram também os habitantes de Nazaré depois da pregação de Jesus na sinagoga. E antes de o desqualificarem como bem conhecido, igual a eles. De onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais milagres por suas mãos? Também aqui a pergunta é: de onde? Embora depois a eliminem, evocando a parentela dele. A origem de Jesus, simultaneamente conhecida e desconhecida. Aparentemente fácil de explicar, e todavia não possui uma explicação exaustiva. Em Cesareia de Filipe, Jesus interrogara os seus discípulos, nestes termos: quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus e de onde vêm? As duas perguntas estão inseparavelmente unidas. O objetivo dos 4 evangelhos é responder a estas perguntas. Foram escritos precisamente para lhe dar resposta. Ao abrir o seu evangelho com a genealogia de Jesus, Mateus quer logo de início colocar na justa perspectiva a questão sobre a origem de Jesus. E na genealogia é como uma espécie de título para o evangelho inteiro. Diversamente, Lucas colocou a genealogia de Jesus no início da sua vida pública, quase como a apresentação pública de Jesus, para dar resposta. Embora com ênfase diferente, a mesma pergunta antecipando aquilo que depois o evangelho inteiro desenvolvera. Procuramos agora entender melhor a intenção essencial das duas genealogias. Em Mateus, há 2 nomes que são determinantes para compreender de onde é Jesus, Abraão e Davi.
Depois da dispersão da humanidade, na sequência da construção da Torre de Babel, é como Abraão que começa a história da promessa. Abraão alude antecipadamente àquilo que deve vir. Ele é peregrino, não só saindo do país das suas origens, para a terra prometida, mas também enquanto sai do presente para se caminhar rumo ao futuro. Toda a sua vida aponta para frente, possui dinâmica que o faz caminhar pela estrada de que deve acontecer. Por isso, justamente a carta aos Hebreus apresenta como peregrino da fé, apoiada na promessa. Ele esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto é construtor é o próprio Deus. Para Abraão, a promessa refere-se primariamente ao seu descendente, mas vai mais longe. Por ele serão benditas todas as nações da terra. Assim, em toda a história que começa com Abraão e se dirige para Jesus, o olhar fixa-se no conjunto através de Abraão. Deve vir uma bênção para todos. Por isso, já desde o início da genealogia, o olhar volta-se para a conclusão do Evangelho, onde o ressuscitado diz aos discípulos: fazei que todas as nações se tornem discípulos. Mateus 28, versículo 19. Em todo caso, a história particular apresentada pela genealogia está presente desde o início. Atenção para a totalidade, a universalidade da missão de Jesus. Esta incluída neste de onde ele é. De onde é ele. Mas a estrutura da genealogia e da história, por ela narrada, está determinada totalmente pela figura de Davi, do rei a quem fora feita a promessa de um reino eterno. O teu trono se estabelecerá para sempre. A genealogia que Mateus apresenta está modelada com base nessa promessa. Está estruturada em 3 grupos de 14 gerações. Primeiro subindo de Abraão até Davi, depois descendo do Salomão até exílio da Babilônia, para em seguida subir de novo até Jesus, em que a promessa alcança a sua realização. Aparece o rei que permanecerá para sempre, mas completamente diferente daquilo que se poderia imaginar com base no modelo de Davi. Essa estruturação torna-se ainda mais clara se tivermos em mente que as letras hebraicas do nome de Davi totalizam o valor numérico de 14, e assim, a partir do simbolismo dos números, Davi e o seu nome e a sua promessa caracterizam o caminho de Abraão até Jesus. Com base nisso, pode-se ir a dizer que a genealogia, com os seus 3 grupos de 14 gerações, é verdadeiro Evangelho de Cristo, Rei. A história inteira aponta para ele, cujo trono estará firme para sempre. A genealogia em Mateus é uma genealogia de homens, nela, porém, antes de Maria, com quem termina a genealogia. Mencionam-se 4 mulheres: Tamar, Rabi, Ruth e a mulher de Urias. Por que motivo aparecem essas mulheres na genealogia? Com qual critério foram escolhidas? Porque foi dito as 4 mulheres teriam sido pecadoras. Assim, com a sua menção estaria subjacente a indicação de que Jesus teria tomado sobre si os pecados.
e com este o pecado do mundo, e que a sua missão haveria de ser justificação dos pecadores. Mas isso não pode ter sido o aspecto determinante na escolha, sobretudo porque não se aplica às 4 mulheres. Mais importante é o fato de que nenhuma das 4 ser judia, assim, por intermédio delas, entra na genealogia de Jesus. O mundo do gentil torna-se visível que a sua missão se destina a judeus e pagãos. Mas, acima de tudo, a genealogia termina com uma mulher, Maria, que na realidade constitui um novo início e relativiza a genealogia inteira. Através de todas as gerações, tal genealogia avançara seguindo o esquema: Abraão gerou Isaque. No final, porém, aparece uma coisa muito diversa em relação a Jesus. Já não se fala de geração, mas afirma-se: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus chamado Cristo. Na narrativa seguinte do nascimento de Jesus, Mateus nos diz que José não era o pai de Jesus, tendo ele a intenção de repudiar Maria em segredo por causa do suposto adultério. Então lhe foi dito: o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Assim, a última frase da nova orientação para toda a genealogia: Maria é um novo início. A genealogia mantém a sua importância. José é juridicamente o pai de Jesus. Por meio dele, Jesus pertence, segundo a lei, legalmente ao tribo de Davi. E todavia vem do outro lugar, do alto, do próprio Deus. O mistério sobre de onde ele é, da sua origem dupla, nos é colocado de forma muito concreta. A sua origem é determinável e todavia permanece um mistério. Só Deus é o seu Pai, em sentido próprio. A genealogia dos homens tem a sua importância no que diz respeito à história do mundo. E apesar disso, no fim das contas, é em Maria, a Virgem humilde de Nazaré, que acontece um novo início. Recomeça de modo novo o ser humano. Lancemos agora um olhar sobre a genealogia que encontramos no Evangelho de Lucas, comparada com a sucessão dos antepassados em São Mateus. Há nela várias diferenças que chamam a atenção. Já se observou que, em Lucas, a genealogia introduz a vida pública de Jesus, por assim dizer, lhe dá credibilidade na sua missão pública. Diversamente, Mateus apresenta a genealogia como início verdadeiro e próprio do Evangelho, passando dela a narrativa da concepção e do nascimento de Jesus, e desenvolvendo a questão de onde ele é, de seu duplo sentido. Surpreende ainda que sejam tão poucos os nomes em que concordam Mateus e Lucas, não tendo em comum sequer o nome do pai de José. Como se explica isso? Prescindindo dos elementos extraídos do Antigo Testamento e dos autores serviram-se de tradições cujas fontes não são capazes de reconstruir. E, a esse respeito, considero simplesmente inútil avançar hipóteses. Para ambos os evangelistas, não são os nomes individuais que contam, mas a estrutura simbólica em que Jesus aparece colocado na história. Fica por aqui, meus amigos, essa leitura de hoje desse livro maravilhoso, né? Que é Jesus de Nazaré, da infância à ressurreição. Então, até o próximo vídeo, as suas playlists para você acompanhar. Então, até a próxima leitura, até o próximo capítulo, né? A continuação desse livro, Jesus de Nazaré, da infância à ressurreição. Então, se inscreva no
Tá bom? Então, até a próxima leitura.